Você perdoaria se você descobrisse que seu parceiro, que sua parceira gastou 50 mil reais escondido de você? Pois é, isso tem um nome, que é traição financeira, e ela é muito mais comum e perigosa do que talvez você imagine. Eu acho que todo mundo já ouviu falar que dinheiro é uma das maiores causas de separação. Só que tem um detalhe que pouca gente fala, que é justamente essa tal da traição financeira. Não é só briga porque um gasta mais do que o outro. Esse desentendimento pode acontecer porque um tá escondendo a situação financeira do parceiro. É quase como uma infidelidade, só que com dinheiro. Imagina você descobrir que seu parceiro tá cheio de dívida que nunca te contou, ou que, sei lá, ele abriu uma conta escondida para gastar sem você saber. Esses são alguns exemplos de traição financeira. E olha que tem pesquisa que mostrou que mais de 40% dos casais, quase metade dos casais, já passaram por uma traição financeira. E eu acho que tem muita gente que tenta justificar. Ah, mas é só um cartãozinho escondido, é uma comprinha parcelada que eu não contei. Só que quando a gente esconde, bem antes do parceiro descobrir, eu tenho a sensação que a confiança já começa a acabar. A gente tem um instinto que vai pegando sinais de que alguma coisa tá errada, mesmo sem ter certeza do que é. E esse é um daqueles assuntos que, infelizmente, a maioria prefere não conversar, varrer para baixo do tapete, porque falar de dinheiro ainda é um tabu entre casais. Eu já passei por situações que eu precisei aprender na marra. Se você não fala sobre dinheiro no relacionamento, o dinheiro vai falar e decidir por vocês dois. Quando o dinheiro fala, meu amigo, normalmente não há uma conversa legal. É muito mais fácil dar briga, às vezes com consequências para sempre, irreversíveis para o seu relacionamento. Traição financeira não é só esconder uma dívida, esconder uma comprinha que você fez. Pode ser também investir sem o seu parceiro saber, porque você prefere que ele não saiba, ou ela prefere, ele prefere que você não saiba. Dar dinheiro, emprestar dinheiro para alguém sem combinar com o seu parceiro. Ou, às vezes, até manipular as contas da casa para esconder alguma coisa. Eu sou da opinião que se o assunto é dinheiro, ter algum segredo é veneno pro relacionamento. Na verdade, eu acho que qualquer segredo pode acabar dando uma cagada no casal. E aí, vai entrar em alguns desafios, se você se pôs na situação, que podiam ser evitados. Já não bastasse os desafios que a vida tem, a gente ainda arruma mais problema pra cabeça. Eu acho que muita gente já discutiu com o parceiro, com a parceira, por causa de algum gasto desnecessário, ou porque, sei lá, um guarda dinheiro demais e o outro quer aproveitar mais a vida. Eu acho importante sempre ter em mente, em qualquer desentendimento, quem são os aliados e quem são os inimigos do futuro do casal. Os aliados que, diálogo em primeiro lugar, planejamento a partir do que foi conversado, a partir do que foi combinado e cumprir os acordos combinados. E tem os inimigos, né? Orgulho, medo, alguns segredinhos. Se você já se pegou pensando, pô, será que eu conto isso ou será que eu deixo quieto? Eu deixo sem ele saber. Eu acho que às vezes o que passa pela cabeça é um dilema entre proteger a relação ou proteger a gente do próprio ego, do orgulho, muitas vezes sem sentido, da vergonha de alguma coisa que a gente sente. Cada um sabe o calo que tem, onde o calo aperta, mas o que eu recomendo muito é que você reflita um pouquinho sobre o que você está sentindo nessa hora e, cara, dá um jeito de conversar sobre esse assunto com seu parceiro. Evitando briga, evitando acusar um ou outro de alguma coisa, vai na moral, no momento legal, né? Não precisa ser no momento tenso, que a conversa é inevitável, no momento legal, justamente para evitar o sentimento ruim e procura saber, o que eu acho que vale a pena, procura saber sobre comunicação não violenta, dá um Google aí. Isso vai te ajudar a ter esse tipo de conversa sobre dinheiro, que eu sei que é uma dificuldade típica no Brasil, de um jeito que seja legal, sem briga. Ah, cara, com um cliente meu, já ouvi história de dívida que foi descoberta pelo outro no casal, né? De dívida de 50 mil reais do nada. Eu já vi caso de um parceiro descobrir que o outro tinha investido tudo que ele tinha em cripto, numa coisa super arriscada e só descobriu isso depois de que ele perdeu praticamente tudo. E isso é um choque. A confiança se quebra e às vezes não tem mais volta. Eu tenho um amigo, cara, que ele tem um comportamento financeiro muito danoso. Ele sempre deu a entender que ganhava bem, mais do que ele ganhava de fato, porque a namorada, ele entendia que a namorada era uma família rica, ele tinha que dar uma condição financeira boa pra ela, tal, etc. E aí eu lembro que numa situação, ele tava no final de semana com a namorada, com a família dela, e a família dela tinha a impressão que ele ganhava bem, porque ele sempre levava ela nos melhores lugares, quando ia viajar, ele gastava, às vezes o que eu gastava numa viagem de 15 dias, ele gastava em 3 dias, ia num hotel super chique. Então a família dela e a namorada dele achava que
Ele ganhava super bem. E aí a sogra dele falou, porra, cara, tá na hora de você comprar um carro, né? Cara, no mesmo final de semana ele comprou um carro sem ter condições. E isso ele foi levando pra vida. Ele sempre, apesar de ele ter bastante sucesso profissional, ele sempre foi gastando cada vez mais para manter o que ele imaginou na cabeça dele, que a namorada dele, a esposa dele, tinha que ter uma vida muito boa. E cara, isso chegou num cúmulo de ela tá acostumada com isso, tá acostumada com coisas caras, isso se prolongando, se perpetuando. E chegou em um momento que ele estava enrolado com todas as coisas que ele tinha que pagar, né? Era casa um passo muito além do que ele podia ter dado, uma casa mais cara. Então ele estava atrasado com as parcelas da casa, do condomínio, de algumas outras contas, e ele ficava fazendo um jogo de tipo, essa aqui eu posso atrasar 3 meses, não sei o quê, até que chegou um dia que ele se confundiu com as contas, o condomínio ligou para ele, quem atendeu, porque ele não estava em casa, né? Ele estava no trabalho, quem atendeu foi a esposa dele, descobriu isso e ele ficou desesperado, porque ele tinha que quitar todas as outras contas e não tinha dinheiro para ela não descobrir, não só aquela que ela tinha descoberto, como todas as outras. Olha o nível de loucura, a mulher dele ficou putaça, mesmo que ela não tenha descoberto todas as outras, o estresse que o cara passa mantendo esse estilo de vida é péssimo e acabou frustrando a esposa dele, deixando ela desconfiada dele pro resto da vida de uma situação que nem era verdadeira, porque ele não podia manter aquele estilo de vida. Esse é um exemplo meio drástico, mas tem vários outros exemplos de traição financeira. Só que eu também já vi casos de vários casais que conseguiram encarar de frente, conseguiram sair mais forte de uma situação dessa, e o segredo eu acho que é deixar o orgulho de lado, falar sobre dinheiro, falar a verdade da situação financeira, com a mesma abertura que a gente fala dos nossos sonhos, dos nossos planos que a gente constrói junto com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Reconstruir a confiança numa situação de traição financeira, cara, não é rápido, tem que ter conversa, tem que ter insistência, persistência, né? Porque você vai ter que se disciplinar para reconstruir a confiança e às vezes até uma ajuda de fora, né? Tem gente que recorre à terapia financeira. Eu já fiz pós, né, de planejamento financeiro com ênfase em psicologia e já atendi casais, então existe esse tipo de coisa. Inclusive, se você tiver dúvida, me pergunta ou aqui ou lá no Insta que eu indico quem pode fazer isso. Terapia de casal, se tem condições, e tá tudo bem passar por esse tipo de coisa. Inclusive, tem atendimento desse tipo de graça. Na escola que eu me formei, a gente fazia esse tipo de atendimento de maneira voluntária, né? Não cobrava nada. Eu acho que é melhor pedir uma ajuda do que deixar seu relacionamento implodir. Eu sei que na maior parte dos casos isso vai custar dinheiro, mas já tem inclusive aplicativos muito legais para você entrar nesse mundo de terapia gastando muito pouco. Um exemplo disso é o Símbolo. Dá uma olhada aí na loja de aplicativo, não é nem propaganda, viu? É que eu uso mesmo. É uma missãozona superar esse tipo de coisa, mas depois que um casal supera uma traição financeira, supera de verdade, né? Eles vão sair diferente disso, porque o dinheiro, ele vai deixar de ser motivo de desentendimento e vai passar a ser mais uma ferramenta para construir a vida que os dois querem juntos. Eu, pessoalmente, eu acho que esconder qualquer coisa ligada a dinheiro já é um tipo de traição. Só que eu também sei que tem gente que pensa diferente. Será que dá para ter segredo nesse campo das finanças sem afetar a confiança? Eu, sinceramente, duvido. No fim, esse assunto, né, traição financeira, é um lembrete. É muito menos sobre dinheiro e muito mais sobre a confiança que se constrói um com o outro. Se você não é transparente com quem você divide a vida, você tá dividindo o quê no final das contas? Se você curtiu essa reflexão, tem mais 2 vídeos aqui do lado que vão te ajudar a pensar sobre dinheiro, investimento e relacionamento de um jeito diferente. Vale a pena dar uma olhada e a gente se vê na próxima.